E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a defesa Pirc, que resolve responder peão E4 com peão D6. Eu realmente gosto da Pirc, eu acho que ela funciona muito bem por ser uma defesa orientada por planos. O que quer dizer que praticamente todo jogo você vai ter o mesmo plano de ataque de expansão na ala da dama, de maneira semi-independente do que seu adversário fizer, e você não precisa decorar muitas linhas para isso funcionar. Você pode jogar contra peão do rei, pode jogar contra peão da dama, contra a inglesa, contra a hatch. Claro que contra cada uma dessas aberturas, ela vai receber um nome diferente. Por exemplo, contra peão da dama, se você monta exatamente o mesmo sistema, ela vai se chamar defesa índia do rei e os planos de ataque vão ser um pouquinho diferentes, mas você pode jogar ela contra qualquer coisa que seu adversário jogue. Então, ela acaba sendo uma defesa universal, por assim dizer. Bem, vamos então aos temas da Pirc, que é o que você vai jogar. Geralmente seu adversário vai expandir centralmente com o peão D4, e aqui você já pode contestar o centro do seu oponente jogando cavalo F6, ameaçando o peão de E4. Você jogou esse D6 justamente para você poder tirar o cavalo para F sem o seu oponente poder chutar o cavalo com o E5, né? E aí você pode estar se perguntando, pô, depois de cavalo F6 ele ainda não tem o E5? A resposta é não. Se ele joga o E5 agora, ele fica pior, depois de peão toma, não somente ele vai perder o roque, como também vai perder material de maneira forçada quando você joga cavalo em G4, ameaçando tanto o peão de F2 quanto o peão de E5, e não existe uma defesa para ambos, tá certo? Então, seu oponente precisa defender o peão de E4. O mais natural é que ele defenda aqui de cavalo e depois tente fazer um sisteminha como se fosse uma italiana. Se ele não conhece muita teoria, ele vai jogar o que é familiar para ele. E a abertura mais popular em nível amador de jogo é a abertura italiana. Então, provavelmente seu adversário vai jogar cavalo F3, bispo C4 e contra isso nós temos um plano específico. Depois nós entramos nas linhas principais da Pirc, mas primeiro eu quero te mostrar como você vai combater os lances mais populares, certo? A ideia agora é a gente fianquetar o bispo. Então jogamos peão G6, vem o cavalo F3 do adversário, fianquetamos o bispo para G7 e vem bispo C4. Seria melhor para ele jogar bispo em E2, tudo bem? No entanto, como ele jogou bispo C4, agora a gente tem uma tática extremamente comum na italiana, que é a tática cavalo toma E4. Olha que interessante, o cavalo toma em E4, da ideia que depois de cavalo toma, nós podemos jogar peão D5, recuperando o material. Mas tem um porém, se você joga o cavalo toma E4, seu adversário pode sacrificar o bispo em F7, tirando o seu roque. E aí, de repente, depois que ele captura o cavalo, você vai ter que fazer um roque manual, torre F8, esconder o rei aqui na casa de G8. No entanto, a sua posição não está mais tão confortável. Então, antes de jogar o truque, é legal você fazer o seu roque. Você joga o roque, o seu adversário também vai rocar, ou ele vai jogar qualquer lance natural de desenvolvimento, né? Bispo E3, qualquer coisa do tipo. E agora você joga o truque de contestação central com cavalo toma E4. E se ele quiser sacrificar o bispo em F7, que seja, ele só abriu sua torre, né? Bispo toma F7, não tem nenhum problema, porque agora a sua torre tá numa coluna semi-aberta e basicamente ele só te ajudou, né? Ele trocou o peão ali, te ajudando a colocar a torre no jogo. Depois você vai colocar o bispo em G4, pressionar esse cavalo em conjunto com a torre e vai ter um jogo muito legal. Mas se ele captura o cavalo, que é o mais natural dele fazer, você joga o peão D5 e aqui o seu adversário tem algumas escolhas, tá? A primeira e pior das escolhas que ele tem para fazer é capturar o peão de D5. Porque na retomada você está jogando aqui com um par de bispos, primeira vantagem das pretas é ter o par de bispos e uma boa pressão central com essa dama centralizada. Se o seu adversário joga cavalo C3 chutando a dama, que é o lance mais jogado, mais natural, mais sensato aqui, ele não tem mais como defender o peão de D com o peão de C. Olha só, ele não tem mais o peão C3, tem um cavalo ocupando essa casa. Então você tem uma pressão muito séria em cima do peão de D4 e é muito fácil de você jogar para ganhá-lo. Por exemplo, se você mantém a dama pressionando o peão, não leva a dama para A5, não leva a dama para H5, não joga o lance mais jogado dama D8, que não faz sentido voltar a dama para a casa inicial, você tem que manter ela jogando. Jogando aqui dama C4, que se mantém ameaçando o peão,
Veja como é fácil para as pretas forçarem a vitória do peão. Basta jogar torre D8 e bispo G4. E é muito difícil do jogador de brancas perceber o que você está fazendo. Se ele só segue desenvolvendo, ó, lances naturais. Bispo E3, você já joga torre D8. E agora? Tá pressionando o peão e a dama dele está cravada. A dama tem que se manter defendendo o peão, senão ele cai. Então o mais natural para o seu adversário é dama D2, certo? Esse é o lance mais jogado, porque o oponente está tentando algum tipo de ataque, troca de bispos, algo do tipo. No entanto, depois de bispo G4, você está ameaçando o defensor do peão. Seu oponente aqui, ele tem duas escolhas. Ou ele deixa o peão cair, ou ele deixa você tomar o cavalo abrindo o rei dele. E nenhuma das duas é muito agradável, vamos dizer assim. Então, as pretas acabam de ganhar uma vantagem bem grande aqui na partida em pouquíssimos lances. Tá, e se o nosso adversário faz a escolha correta e recua o bispo para casa de D3? Agora a gente toma o cavalo, bispo toma, e se nós pressionarmos esse peão, ele tem peão C3 para defendê-lo, e ele não nos entregou o par de bispos, então a posição um pouco mais agradável e mais jogável para o nosso adversário. Aqui você pode ir pelo simples, né? O simples seria peão C6, bispo G4, cavalo D7, lance simples de desenvolvimento. No entanto, eu gosto muito do lance peão C5, que é um gambito, né? Peão C5 é muito legal. Você gambita o peão quando o adversário toma, e agora você tem muita atividade ao longo dessa diagonal, porque não tem um peão mais nela. Então, o seu jogo vai ser pressionando a casa de B2. Você pode, por exemplo, jogar cavalo D7 aqui, que é o melhor lance, que permite ao seu adversário trocar o peão extra dele. Então, ele impede que você recupere o peão jogando peão C6. E aí, depois de peão toma, você abriu a coluna B. E a ideia é que agora você pode colocar uma torre na casa de B8 e a partida tá muito difícil para as brancas, porque tanto torre quanto bispo estão pressionando a casa de B2 permanentemente agora. Mesmo que o seu oponente jogue peão C3 para lidar com a pressão não deixa de existir, certo? Você tem uma diagonal muito forte para colocar o seu bispo aqui na casa de A6. O lance mais fácil de se jogar é dama C7, simplesmente pressionando o bispo. Você vai perseguindo esse bispo para ganhar alguns tempos, olha, quando o bispo volta, cavalo C5, ganha mais um tempo no bispo. Se não, ó, torre D8, bota a torre na cara da dama. Né? Você tem vários lances aqui que são interessantes, que se jogam sozinhos, ó, torre na cara da dama. Na hora que ele tira a dama, bispo na cara da dama. Aqui ainda existe a ameaça do espeto, né? Se ele tira a dama, você ainda pega a torre. Olha o tanto de tempo, tanto de desenvolvimento que você está ganhando. Então, para o seu adversário aqui, se ele joga peão C4, bloqueando, não somente o peão do C está cravado, como você já recupera o material com bispo toma B2. Eu realmente acredito que se você jogar o peão C5 aqui, seguido pelo cavalo D7, nessa posição, peão C5, cavalo D7, você vai ter muito sucesso nessas linhas, por mais que você seja um jogador que tem um pouco de medo de gambitar, pensando, pô, mas depois eu não vou recuperar o meu material. Não, os lances aqui se jogam quase sozinhos. Confia, experimenta, você vai gostar. Se até aqui você já aprendeu algo de novo, tá curtindo o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e disparar o like. E agora nós vamos ver algumas respostas um pouquinho mais fortes por parte do seu adversário do que montar o sisteminha de italiano. Vamos lá! Se o seu oponente joga o mesmo cavalo F3, no entanto, ao invés do bispo C4, ele joga o lance correto, que é bispo E2, você vai ter que contestar o centro em algum momento, mas não com o cavalo toma E4. Agora, a ideia correta de contestação do centro para as pretas é o peão C5. O mesmo peão C5 que você jogou para abrir a diagonal do bispo naquela linha de gambito, agora você joga sem gambitar nada. Você joga o peão em C5, seu adversário tem duas escolhas. Se ele avança o peão, certo? Se ele avança o peão fechando o centro, ele acaba de enfraquecer tanto o peão de E4 quanto a casa de E5. Então você já tem uma casa bonita para colocar o seu cavalo no futuro. Pode jogar um bispo G4 para trocar o bispo, cavalo D7, cavalo E5, e você tem um plano de pegar espaço na ala da dama e jogar para expandir aqui na ala da dama, né? A6, B5, B4 para chutar o cavalo, e você tem um alvo para pressionar, né? Então, ó, você tem uma maneira simples de chutar esse cavalo daqui, que é o B5, B4, e você tem um alvo que é relativamente tranquilo de você pressionar e uma diagonal fortíssima para você jogar. O avanço aqui vai levar a uma das estruturas de peões que
leva ao jogo posicional, né? Jogo posicional típico. O jogador de pretas tem os 2 bispos por fora da cadeia de peões, o que é muito bom nesse tipo de posição fechada, tá? Se você joga o peão C5 e ele captura o peão, agora você toma de volta. A tendência é que ele troque damas e te dê a coluna aberta e você não tem problema nenhum. Você pode seguir, ó, desenvolvendo tranquilo com o fianqueto do bispo de casas claras, então você vai ter os 2 bispos extremamente ativos ao longo das diagonais longas do jogo, as torres na coluna aberta, nenhuma casa fraca porque você não movimentou muitos peões, então as únicas casas que você pode se preocupar aqui na posição são as casas de A6 e H6, mas não tem tanto que o seu adversário possa fazer com elas, e a partida vai ser filé de jogar se bispo E2. Isso daqui a gente chama de sistema quieto, tá? Cavalo F3 é o que vai levar ao sisteminha mais calmo. Se você vê esse lance, fique feliz, o seu adversário vai jogar de maneira a não te causar tantos problemas. A tendência é que essa partida vá se desenvolver de maneira tranquila. Existem 2 lances que as brancas podem jogar depois de peão G6, que são lances que podem te preocupar um pouco mais, são linhas um pouco mais fortes. O primeiro deles é o lance peão F4, que a gente chama de ataque austríaco. Como o E5 não estava sendo ameaçado, né, a partir dessa posição, o E5 vai perder para a mesma refutação que a gente viu no começo do vídeo, que é peão toma, dama toma, seguido por cavalo G4, pressionando o peão. Como, bem, esse avanço não é muito forte, vai perder de qualquer jeito, o adversário ele tende a prepará-lo com o peão F4. E aí depois de bispo G7, ele tem um E5 e se a gente tomar, ele não vai tomar com o peão de D, permitindo que a gente tire o roque dele. Ele vai tomar com o peão de F. E essa é uma linha mais forte, porque agora o nosso bispo está encarando esses 2 peões e a posição não é tão agradável assim para o jogador de pretas. A tendência é que ele não joga o E5 tão cedo, a tendência é que ele tente preparar um pouco mais, ele vai seguir desenvolvendo. Cavalo F3, certo? Bispo C4, roque. No entanto, é importante que você saiba o que fazer se o E5 vir cedo. A tendência é que você não tome o peão. O melhor lance que você tem aqui de longe é cavalo D7. E aqui você tem um plano para contestar esse centro do adversário. Se ele toma, não tem problema, né? Aqui a posição tá sossegada. Agora ele fica com casa fraca. Esses 2 peões aqui são fracos e ele basicamente não tem motivo para ele ter jogado isso. Acabou de abrir o seu bispo. Mas se ele mantém a atenção, segue desenvolvendo, por exemplo, cavalo F3, você pode contestar esse centro dele de maneira imediata jogando o peão C5, que é um lance muito forte, porque você está ameaçando logo o peão de D4. Se ele toma em D6, você toma em D4. E olha que legal, você acabou com o centro dele, o único peão central que ele tem é o peão de F. Se ele toma em E7, a posição aqui dele está horrível, porque você toma com cheque. E olha só, o cavalo está caindo. Então, se ele defender de dama, peão toma cavalo. Defendeu de bispo, peão toma cavalo. Defendeu de cavalo, pronto, agora ele não tem como desenvolver mais, porque o cavalo está na frente do bispo, ele mexeu o peão de F, então o rei dele está aberto. Você pode só desenvolver, né? Cavalo C6 ou roque, ó. Você defende aqui o seu peão central e o seu adversário está totalmente travado, né? Ele não tem lance para desenvolver. A tendência é que ele tente um peão G3 para fianquetar e tentar fazer o roque dele, só que olha o tanto que a posição dele está precária, né? Depois do roque, por exemplo, se ele jogar aqui, ó, um bispo G2, você pode seguir pressionando o cavalo para não deixar ele rocar. Torre E8, se ele rocar, ele perde o cavalo. Olha que posição legal que as pretas arrumaram, né? Ele vai ter que jogar um rei F2. Por isso que o E5 não tende a vir muito cedo por parte das brancas, ele tem que ser melhor preparado. A tendência aqui para as brancas, se elas jogarem bem, é jogar cavalo F3. Depois do seu roque, ele vai seguir com o E5. Isso daqui pode ser um pouco perigoso. Você vai jogar da mesma forma, cavalo D7, peão C5, mas as brancas podem tentar algum tipo de ataque mais forte aqui contra o seu rei, porque você está rocado. Então eles podem jogar G4, H4, H5. Por mais que não seja ganho, pode ser um pouco sufocante jogar contra esse tipo de lance. Então eu recomendo... Viu o cavalo F3? Jogue logo o peão C5. E a ideia depois de peão toma C5 não é você retomar e perder o seu roque e ficar pior. A ideia é você jogar o dama A5. Olha que lance legal. Esse daqui você precisa se lembrar, tá? Peão C5. Quando o peão toma, dama em A5. Esse daqui é muito importante que você se lembre. Porque o dama A5 vem com uma ameaça em cima do cavalo e do peão de E, porque a dama está cravando o cavalo.
parece que você está entregando peões aqui para o seu adversário. Mas a ideia é que cavalo toma E4 é muito forte. Então veja, se peão de C toma D6, cavalo toma E4 e nós temos uma ameaça tripla em cima do cavalo do jogador de brancas. Se ele defender o cavalo, que é o mais natural que ele faça, por exemplo, bispo D2, você pode capturar em C3 da mesma maneira. Cavalo toma C3, bispo toma C3, bispo toma, peão toma, dama toma, e o seu oponente aqui pode até defender de cavalo, mas a posição está perfeitamente balanceada para as pretas. Eu diria que está até melhor para o jogador de pretas, porque a estrutura de peões das brancas está tremendamente debilitada. Você acabou matando qualquer aspiração ofensiva que o adversário tinha quando jogou F4. Isso tudo é teórico. O mais forte para as brancas é defender o peão de E, que seu cavalo está ameaçando tomar. Então, bispo D3. E agora você toma em C5 de peão? Não, toma de dama, cortando o roque dele. E aí, se ele quiser rocar, ele vai ter que jogar dama E2, bispo E3, e nisso você já causou problemas, atrasou o desenvolvimento dele. Então, ó, dama E2, você faz o roque, bispo E3 para ele poder finalmente fazer o roque dele, e agora você pode voltar a dama para A5, ou você pode colocar a dama em B4, ameaçando o peão de B2, e ir gerando problemas, sendo chato de maneira geral, certo? É assim que eu gosto de lidar contra peão F4, que é o que a gente chama de ataque austríaco. Outro lance que o jogador de brancas pode jogar, que vai te causar um pouco de problema, é o lance bispo E3. Esse é um lance que planeja um ataque semelhante ao que você veria numa siciliana dragão, que é conhecido como o ataque iugoslavo. A ideia dele é dama D2, seguido por bispo em H6 e trocar o bispo do fianqueto para tentar um ataque contra o seu rei. Bem, você tem que seguir desenvolvendo, portanto bispo G7. Ele joga o dama D2, a ideia dele é bispo H6 no futuro próximo em um ataque contra o seu roque em geral, e a tendência é que esse jogo vá seguir com um ataque em alas opostas. Então, você faz o roque, seu adversário tende a fazer o roque também, e a partir dessa posição, o seu plano de ataque é contra o rei do seu adversário. Dessa vez você não vai jogar o peão C5 que nós vimos nas outras linhas. A ideia para você é C6. Pode parecer um lance meio sem sentido, peão C6, mas ele tem uma ideia clara de ataque, que é jogar peão B5. Então, a partir daqui, se o seu adversário segue desenvolvendo, então se ele joga aqui, digamos, né? Eu acho que um F3 é um lance bem lógico para preparar o G4, o H4. Você segue com B5, vem o G4 do seu adversário, você joga o seu B4 chutando o cavalo e depois você envolve a sua dama no ataque com dama B6, ou se não, você solidifica o seu peão com peão A5. Eu realmente gosto de dama A5, dama B6 nesse tipo de posição, porque vem com tempo ainda no peão de A, e aqui o jogador de pretas ele vai atacar as brancas aqui em alas opostas. Depois de rei B1 você ainda tem aqui, ó, bispo E6 se você quiser, ó, bispo E6 pressiona o peão de A, vai forçar um B3 por parte do adversário. Tem peão C5 também para tentar abrir um pouquinho a coluna para você depois trazer uma torre. Você tem ideias agressivas de maneira geral. O que você não pode fazer é desenvolver normalmente. Essa ideia de C6 para jogar B5 é essencial. Você não pode seguir como se nada tivesse acontecido colocando um cavalo em C, colocando um bispo em D7. Se você fizer isso, você vai levar um ataque devastador e vai perder muito rápido. É essencial que você entenda a ideia de contra-ataque na ala da dama. Bem, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, aprendido algo de novo, se inscreve no canal e dispara o seu like.